Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos debater um tema que diz respeito ao interesse da maioria da população de Fortaleza e da área metropolitana, que é praticamente metade da população do estado do Ceará, que são os transportes coletivos. Convidei para bater esse papo o Dimas Barreira, ele que é o presidente do Sindiônibus, o Sindicato dos Ônibus, tanto de Fortaleza como também da área metropolitana. O Dimas também é um estudioso de transporte coletivo, então vai ser muito interessante a gente entender qual é a política de transporte coletivo do Brasil de uma maneira geral, mas especificamente aqui do Ceará e da nossa Fortaleza. Dimas, nas últimas décadas, nós tivemos mudanças muito substantivas no transporte em Fortaleza, né? Aqui estou lembrando aqui dos terminais. Isso é uma coisa de 30 anos para cá. Depois nós tivemos aí as vias exclusivas de ônibus, né? Tivemos as ciclovias, né? O VLT, o metrô, né? Eu queria começar por aí. Como é que está o transporte coletivo, que é o que a maioria da população usa, né? Para se deslocar para a escola, para o trabalho, para o hospital, enfim, para os seus interesses. Como é que está o transporte coletivo em Fortaleza? Eu quero aqui lembrar, e me deram um número que eu quero te questionar, me disseram que alguns anos atrás nós chegamos a 1.900 ônibus em Fortaleza, e hoje nós teríamos menos de 1.300, não é? É isso mesmo? Quer dizer, e isso traz um avanço, traz um retrocesso? Como é que você vê tudo isso aí no transporte coletivo da nossa cidade? Arthur, primeiramente, te agradecer o convite. É um prazer estar de volta aqui na Faculdade Farias Brito. Eu sou egresso, né? Sou aluno aqui da Faculdade Farias Brito, exatamente aqui nesse prédio. Beleza. Então foi até um momento saudoso chegar por aqui e estar com você aqui, que eu classifico como um dileto amigo. Isso. Então, muito bom poder falar sobre nossa atuação, sobre o setor de transporte que é tão importante para a cidade. Enfim, vamos lá bater um papo com toda a transparência, tá? Não tem tabu, não tem assunto delicado. Ótimo. Todos os assuntos, o ideal é a gente jogar a luz em cima mesmo. Você fez um comentário interessante. Fortaleza, historicamente, é um expoente de boas políticas de transporte. Desde a década de 90, Fortaleza sempre esteve na vanguarda com várias ondas de transformação. Vou comentar rapidamente algumas. Perfeito. Aqui. Uma delas foi essa dos terminais, né? Na década de 90, a cidade saiu daquele modelo tradicional, que é como o transporte nasceu. Ele nasceu e foi se expandindo de maneira desordenada, né? Os bairros perceberam a necessidade de ligação normalmente para o centro, depois um pouco aqui para o lado da Aldeota. Sim. E foram criando essas ligações por empreendedores que tinham nos bairros, compravam alguns ônibus e iam tentando se organizar. Primeira onda de intervenção foi a criação de tarifas. Então, Fortaleza tinha anéis tarifários, quanto mais distante, mais caro. Isso. Quanto mais perto do destino, mais barato. Normalmente, todo radial concêntrico, vindo tudo para o centro, para a Aldeota. Na década de 90 veio então a transformação. Agora nós teremos em Fortaleza, a partir dali, tarifa única, ou seja, uma tarifa média para toda a cidade. Isso se manteve, né? Isso se manteve. O que isso traz? Você, de maneira resumida, você traz muita coisa, mas o principal objetivo ali era uma tarifa média que quem está mais longe não pague tão mais caro. Você favorece a periferia, os bairros periféricos, para viabilizar que eles venham, onerando um pouco aqui quem estava mais perto que pagava mais barato. Okay. E os terminais, eles começaram a possibilitar outro grande avanço, tão significativo quanto a tarifa única, que era a pessoa poder ir a qualquer ponto da cidade com uma única passagem. São 7 terminais? São 7 terminais de integração fechados, mas hoje temos 3 áreas de integração, 3 hubs, 3 áreas de conexão de linhas no centro, que são terminais também abertos. Tá. Até porque houve um avanço depois, os terminais mudaram um pouco o seu papel. Vou já comentar. Então, você passa a ter as pessoas que, antes, se quisesse ir para determinado bairro, ela tinha que ir para o centro, do centro pegar uma segunda passagem para ir para outro bairro. Perfeito. Com a tarifa única, terminais integrados, não precisava mais fazer isso. Ela vai aos terminais, chegava em qualquer lugar. Nós começamos a ter as integrações por cartão, né, que hoje é a política que tem é o bilhete único, mas começou lá com a integração temporal, que permitia, às vezes, as pessoas fazerem uma integração mais racional, não ir para o terminal.
Então, eventualmente, o terminal pode estar meio numa contramão ou me desloca para eu poder chegar. Então, com o cartão eu podia integrar na rua. Perfeito. E hoje, com o bilhete único, você pode, inclusive, voltar. No começo não era o objetivo só de ida. Ela tinha linhas estabelecidas. Agora é amplo. Você tem casos extremos, eu vou citar um que eu gosto de colocar, que às vezes acontece, de pessoas que conseguem, em 2 horas, ir e voltar. A pessoa vai, faz alguma coisa e volta com a mesma passagem. Ok. Né? Então, essa foi uma onda que também aconteceu, de regulação. Então, a passagem tem validade por 2 horas? 2 horas. Ok. Desde que você registra a primeira passagem, você tem 2 horas para integrar à vontade, mesmo fora de terminal, pegar quantos ônibus você precisar. Perfeito. Depois disso, veio uma nova onda. Qual foi? A onda da desoneração. Tinha muitos encargos colocados em cima desse serviço. Então, você pagava, quem andava de ônibus estava pagando ISS, taxa de gerenciamento do órgão gestor, estava pagando taxa de vistoria, estava pagando até uma taxa para FUNCI, que também existiu, foi colocada em cima do transporte. Então, foi se desonerando e essa onda não foi só de Fortaleza, aconteceu em várias cidades do Brasil, mas em Fortaleza ela aconteceu plenamente. Para transformar passagens para ser mais barata. Passagem mais barata. E, junto com isso, veio um movimento estadual que desonerou uma parte do ICMS do diesel, abateu uma parte do ICMS do diesel. Hoje a gente paga mais ou menos a metade do ICMS do diesel para ajudar na passagem mais barata. E, nacionalmente, nós tivemos 2 iniciativas que também contribuíram nesse sentido, que foi o PIS e COFINS, que foi zerado para o transporte coletivo, e o INSS, que é a contribuição da Previdência, que tinha entrado na desoneração, tinha passado a ser pelo faturamento, então tinha uma redução aí da ordem de 4 vezes o volume dessa contribuição, que ajuda na passagem mais barata, está sendo revertido agora. Infelizmente, esse está voltando. Mas foi uma onda toda de desoneração. Okay. Veio uma nova onda. Qual foi a nova onda? Foi a onda de priorização do transporte nas vias. Então, passou a ter corredores espalhados pela cidade, né, priorizando o transporte coletivo, que o que eu acho que é uma defesa democrática, belíssima. Perfeito. E aí você tem veículos com 70, 80 pessoas no horário de pico, dezenas de pessoas dentro, competir em espaço com automóvel de igual para igual, o automóvel muito mais ágil, com 1, 2 pessoas dentro. Né? Isso é totalmente antidemocrático. Então, você precisa das vias para garantir essa fluidez. Não só a fluidez, tá? Um aspecto interessante das vias, você passa a ter, inclusive, capacidade de fazer algumas ligações diretas, que eventualmente você tem na cidade, interesses diretamente do ponto A para o ponto B. Uma grande parte das pessoas não tem interesse nos deslocamentos intermediários, e você começa a poder fazer tendo os corredores. Sem os corredores, eles não fazem sentido. Okay. Então, você tem uma série de avanços nesse sentido. Né? E agora nós temos a nova onda, que é a dos subsídios públicos, para poder tentar manter o transporte funcionando com a menor tarifa possível. Então, tentando resumir essa primeira pergunta que você fez, sim, é verdade. A gente lida com uma realidade há muitos anos de cobertor curto. Todo tipo de tentativa que se faz de equilíbrio do transporte é difícil, porque você tem, só para se ter uma ideia de como se equilibra o serviço, nós temos 300 e poucas linhas em Fortaleza, da ordem de 330 linhas em Fortaleza, onde estão distribuídos hoje 1.230 ônibus. Estou falando da cidade de Fortaleza. E dessas 330 linhas, se o sistema estivesse equilibrado, que no momento não está, nós teríamos 80 somente superavitárias. Todas as outras são deficitárias e dependem do superávit dessas 80 linhas para se sustentar. Perfeito. Então, você tem que lidar com essa realidade que é muito dura. A maior parte dos passageiros hoje não são também superavitários, ou eles têm múltiplos deslocamentos, ou eles têm benefícios tarifários, ou são eventualmente gratuitos. Então, alguns poucos passageiros são os que pagam a passagem inteira em curta distância, e esses passageiros vão ficando escassos, porque é muito difícil competir com o transporte individual por aplicativo, eles têm uma leveza, né, que a gente não tem. Isso. Dimas, é isso que eu queria te perguntar. Nos últimos anos, o táxi sempre existiu, né? E, normalmente, o táxi era mais a classe média que utilizava, ou então alguém que, por algum motivo, o transporte estava na oficina mecânica e pegava o táxi ali esporadicamente. Mas hoje, nós estamos tendo aí a uberização, né, de muitas atividades, inclusive na área de transporte. Quer dizer, nasceu primeiro o Uber Carro, que você, através desse sistema do aplicativo, você pega lá o Uber, e depois
E hoje, em grande quantidade, pelo menos é isso que eu observo, o Uber Moto, quer dizer, muitas pessoas de baixa renda, que antes pegavam o ônibus para ir para o trabalho, sobretudo, agora está pegando o táxi Uber. Como é que foi isso para o setor de transporte? Porque nós sabemos também que o IJF, Instituto José Frota, atende uma quantidade excessiva, talvez hoje até a maioria de acidentes de carro, acontece justamente acidente de moto, não é de carro, é de moto. E muitas vezes perdendo a vida, inclusive, tanto aqueles que usam o aplicativo como os próprios proprietários das motos, aqueles que transportam. Então, isso é um problema muito sério, inclusive, de saúde pública, né? Essa uberização afetou o sistema de transporte e as empresas de transporte coletivo? Esse é o golpe mais duro que a gente recebeu. Que é justamente nessa explicação, só para concluir, porque ela se liga nessa resposta. A gente já teve 1.900 ônibus aqui em 2015. Tá. Então, quando você começa a ter que lidar com essa dificuldade de equilíbrio do sistema, você lida com 3 básicas variáveis, que é quanto você... uma definição política de quanto é a tarifa que se pode cobrar de quem paga a passagem, quanto é o subsídio que a prefeitura tem capacidade de pagar. Existe uma conta técnica de quanto deveria ser, mas ela acaba tendo uma limitação orçamentária e isso acaba refletindo em vir um subsídio menor do que necessário. E o terceiro é a oferta do serviço. Tá. Então, você vai tentando lidar com essas 3. O mais difícil, o mais impactante no serviço é justamente quando você tem que reduzir a oferta. Mas é inevitável. Né? Para você ter uma ideia, em 2015, a gente tinha 1.900 ônibus, mas transportava mais de 1.100.000 pessoas por dia. Hoje transporta por dia. Quase a metade da população de Fortaleza. Fortaleza tem 2,5 milhões de habitantes. Pois né? 1.100.000 1.100.000 passageiros dia. Hoje são 520. Metade, um pouco menos. Chegou a 1.150.000 em um dia ou outro. Hoje 520 é um dia bom. Tá. Então, essa realidade você precisa lidar, a oferta naturalmente vai tentando se adequar àquilo, só que vai chegando a volume de serviço que fica baixo demais, a espera fica muito longa, né? A frequência baixa é muito ruim. Então você vai tendo esse problema de como manter o serviço funcionando. Onde é que o Uber entra? Então, os aplicativos, de maneira geral, né? Eles têm uma leveza que nós não temos. Né? Eu não posso chamar um motorista meu de parceiro, né? Ele tem que ser registrado, CLT, todos os encargos, etc. Claro. Os ônibus a gente tem que comprar, custam da ordem de R$1 milhão quase já um ônibus. Até hoje me disseram que hoje os ônibus que estão hoje sendo na cidade, eles estão tendo em média 8 anos de vida. Eu me lembro que chegou a 4 ou 5, não foi? Nós tivemos 3 anos e 3,4 anos no início do nosso contrato, 2012. Tá. Historicamente, a gente se mantinha ali perto de 4, um pouco menos de 4. Tá. Hoje está com 8 anos. Realmente é a primeira consequência que você tem desse período longo. Não foi só a pandemia foi talvez a pancada mais contundente no setor. Perfeito. Né? Eu achei, inclusive, que ia ferir de morte. De alguma forma, nós conseguimos atravessar aquele período. Mas até hoje a gente carrega aí o ônus que se acumulou naquele período e hoje a frota, já, enfim, com 8 anos de idade, o que é uma idade muito elevada, muito indesejável. Né? Já era para ter completado o ar-condicionado na frota toda, ainda não está, porque a frota não completou o ciclo de renovação. Sim. Né? Já está quase. Nós estamos com mais de 80% da frota com ar-condicionado. Mas, ainda assim, já era para estar completa e a frota está muito envelhecida nesse sentido. É uma dificuldade grande que a gente tem. Mas só para concluir aqui a questão dos aplicativos, como é que o aplicativo concorre com a gente? Você se lembra que eu disse que tem uma grande parte das linhas e dos passageiros que eles não dão, eles são deficitários. Sim. Eles custam mais para ser transportados do que eles, de fato, vão contribuir com a sua tarifa. Quem é o passageiro que as plataformas levam? É justamente quem paga a tarifa inteira na curta distância. Ele não concorre com a gente na longa distância, que é toda deficitária, ele não concorre com a gente nas nossas gratuidades, nos nossos beneficiários. Então, ele vai deixando o sistema totalmente incapaz de se sustentar, porque ele não leva a nossa demanda, ele leva uma parte muito específica da demanda, que é o filé. Perfeito. Ele não rói um osso. Né? E nós não temos condição de competir com aquele custo. Ele só carrega, as plataformas elas só carregam a música. Quem carrega piano é quem opera. Perfeito. É o motorista de Uber. Somos nós, as empresas, que têm que lidar com toda a realidade, responsabilidade civil, se atropelar alguém, se tiver um acidente, se bater um automóvel com um ônibus, uma coisa desse tipo, tudo isso é ônus para a gente. Para a plataforma, ela diz que é responsabilidade do parceiro, ela só carrega a música, como eu disse. Então, se torna uma competição realmente muito difícil para a gente. Perfeito. Dimas, o transporte público, pela Constituição, pela nossa legislação, é um serviço público, como é a educação,
O Estado tem que oferecer educação, tem que oferecer saúde, tem que oferecer assistência social, tem que oferecer transporte público. Quer dizer, é um serviço público, né? E houve alguns avanços, na minha opinião, nos últimos anos. Por exemplo, quando você mesmo citou os subsídios, né? Quer dizer, tanto o governo estadual como o governo municipal, o governo federal subsidiam parte da passagem, né? Mas houve também outros avanços em relação à gratuidade, né? Quer dizer, hoje os estudantes em Fortaleza, de segunda a sexta-feira, eles vão à escola e voltam gratuitamente, né? Ele não vai pagar mais o transporte. Na área metropolitana, inclusive os sábados e domingos, né? O governo do estado, se houver um transporte de um município para o outro na área metropolitana, está promovendo isso, inclusive os desempregados, né? Que comprovem que estão desempregados. Eu achei essa política extremamente social, né? Você garantir ao desempregado que ele vá atrás de emprego, ele está desempregado, ele não tem dinheiro, mas aí ele pode se transportar gratuitamente, desde que seja aí um ida e volta. Então, o Estado cada vez mais participa do financiamento do transporte. E nos últimos anos a gente tem visto crescer no Brasil essa bandeira da tarifa zero. Aqui, Caucaia, por exemplo, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, municípios da área metropolitana já têm essa política. É possível a gente conseguir isso em Fortaleza, nas capitais? Me parece que em capital do Brasil nós ainda não temos. Como é que está esse debate no teu setor? Como é que está esse debate com o poder público? Podemos caminhar para uma tarifa zero? Porque o Estado teria que financiar isso, né? O poder público teria que financiar o executivo. Isso é viável? É possível? Arthur, eu diria o seguinte, eu costumo dizer que tarifa zero, ela nas grandes cidades, é a utopia que deveria nos inspirar. Porque a gente já tem mais de 100 cidades no Brasil com tarifa zero, todas com um perfil menor. Caucaia ainda é a maior delas. Tem Juiz de Fora agora falando em colocar em Minas Gerais, tem Belo Horizonte discutindo tarifa zero através de uma taxa. E ela traz luz sobre questões que são muito importantes. Vou dar só um dado. Pois não. Se você pegar Caucaia e Maracanaú, duas cidades que tinham sistema de transporte regular organizado, já funcionando, a partir do momento que colocou tarifa zero, a demanda multiplica por 4 a 5 vezes. Ou seja, as pessoas são estimuladas a andar de ônibus. Olha o tamanho do alcance social. Então você tem, primeiro, pessoas que vão ganhar autonomia. Que esse é um ponto que eu acho fundamental para entender o transporte coletivo. A pessoa que está lá no bairro, muitas vezes isolada, num gueto difícil, com a mãe tendo que trabalhar para sustentar, às vezes sem o pai ajudando, é uma realidade comum no Brasil. Sim. E o garoto está lá, às vezes ele tem um grande talento, existe algum serviço que atende a esse garoto na cidade para ele poder encontrar um caminho para ele. Perfeito. Só que esse serviço não está no bairro dele. E a tarifa é um limitador, ele não tem dinheiro para sair de casa todo dia e encontrar essa oportunidade. Sim. Então, a mobilidade ela é uma questão de autonomia, de cidadania muito essencial, especialmente para quem precisa muito. Aí você olha para uma cidade como essa, que multiplicou a demanda por 4 ou 5 vezes, mas já tinha transporte lá. O que era o que impedia? Era a tarifa, em grande parte, quase todo, e você tem, o serviço também precisa melhorar, porque a demanda cresce, o serviço precisa aumentar a oferta e com isso o serviço melhora. Por quê? Porque a frequência fica muito mais alta. Então, se você pegar nos casos de Caucaia e Maracanaú, isso se repete quase no Brasil todo, é muito parecido, todo mundo multiplica a demanda, muito semelhante. E os custos subiram 4 ou 5 vezes? Não, sobe 40%, 30%, 50% no máximo. Então você tem uma oferta que tem muita ociosidade, por conta justamente da cobrança de tarifa. Quando você consegue multiplicar por 4 vezes, vamos falar, a demanda, você aumenta em 50% o serviço. E você consegue atender esse universo. O comércio bate recorde, que as pessoas que circulam, isso ativa a economia. Não é só pelo repasse de renda, a família que passou a ter mais, porque isso é outro dado importante. 20% a 30% da renda das famílias é comprometido com o transporte. Então a família passa a ter mais capacidade também, mas circulou, gasta. Circulou, ativa a economia. Isso. Então você tem uma série de aspectos do tarifa zero que são inspiração. É muito difícil de implantar em cidades grandes, especialmente porque a contribuição ainda fica toda a cargo do município. O governo federal, que tem, por exemplo, uma gratuidade que é federal, só uma vez na vida contribuiu, que foi naquela PEC, chamaram PEC das bondades e tal, no final do governo Bolsonaro, para a transição do Lula, ele fez uma PEC e incluiu lá, pela primeira vez o governo participou do custeio do transporte coletivo, porque ele tem uma gratuidade que ele criou.
O município é obrigado a transportar aquelas pessoas gratuitamente e não teve a contrapartida de contribuição com o ônus, né, desse serviço. Perfeito. Então, a União não participa, só fez essa uma vez isoladamente. Os estados, em alguns estados, são sensíveis e participam. O Ceará participa, né? Ceará, nós subsidia o diesel, né? Subsidia o diesel e nós temos diálogo também com o governador. Já teve alguns momentos que o governador participou, inclusive diretamente, o governo do estado, perdão, participou diretamente com contribuição. Nós temos diálogo novamente. Tem o serviço metropolitano, que é do estado. Então, isso precisa ser pensado de uma forma mais global e precisa se encontrar uma forma de financiamento. E o Tarifa Zero, ele não precisa ser sempre totalmente amplo e restrito, como é o caso das cidades que conseguem fazer, por N motivos. Ele pode ter, por exemplo, como a gente tem aqui, iniciativas que são nesse sentido. Se você pegar os nossos estudantes aqui, tanto na região urbana quanto metropolitana, e também os desempregados, são políticas que têm limites. Perfeito. Quais? Define um critério social, o desempregado. Você precisa ser desempregado e de baixa renda. Perfeito. E você vai ter direito a 40 passagens dentro do mês não cumulativas, para procurar emprego e etc. Se você usar mais de 40 vezes, você vai voltar a pagar. No mês que vem, você tem 40 de novo. Se usou só 10 no mês passado, não vai aumentar, vai ter 40. Todos os meses você tem 40 passagens para utilizar. Perfeito. Então, você tem várias maneiras de se pensar um Tarifa Zero com limitações, mantendo capacidade de planejar bem o orçamento e de implementar o serviço, de dando passos nesse sentido. Perfeito, perfeito. Dimas, algo importante também é a integração dos modais, né? Você tem o ônibus, o coletivo, né? Hoje, com tudo isso, com esses avanços que nós já vimos aqui, nós temos as ciclovias. Hoje, nós temos aí em torno de 500 ciclovias. Nós temos aí, pelos dados que recentemente foram me dados, nós temos aí em torno de 200 mil pessoas que se transportariam diariamente de bicicleta. Isso é quase 10% da população, apesar do nosso clima não ser muito adequado durante o dia, né? Quer dizer, de manhã cedo, à tarde, até à noite, tem problema de iluminação, de segurança, mas é possível que alguém pegue a sua bicicleta, vá até o terminal e do terminal ele vá para o seu trabalho, ele vá para a sua escola. Quer dizer, a ciclovia foi um avanço, sem dúvida, não é? Mas nós temos também o VLT e o metrô. Eu pergunto a você, isso está integrado? Houve realmente assim, esse avanço na integração entre ciclovia, os ônibus, o sistema metroviário, VLT, metrô? Isso está acontecendo ou isso é expectativa apenas para o futuro? Bem, o VLT, ele é só diferenciar um pouquinho isso, né? O VLT é um serviço que acontece exatamente dentro do limite urbano de Fortaleza. Perfeito. Ele sai da Parangaba, vai até o Mucuripe. Isso. Né? E ele é naturalmente integrado, porque ele é gratuito. Sim. Então, é uma maneira natural de se fazer uma integração, porque as pessoas podem usar o VLT desde que atenda no seu deslocamento, mas normalmente não é uma demanda lindeira, a pessoa não está próxima onde ela embarca no VLT e nem próxima onde ela desembarca. Muitas vezes ela precisa também do ônibus ou para chegar ao VLT, para fazer a primeira ou última milha, como é conhecido. Né? Mas está integrado naturalmente. A linha Sul, ela traz a sua grande parte da demanda e desembarca, né, vindo ali, a maior parte da região de Maracanaú, desembarcando dentro da área urbana de Fortaleza, passa pela Parangaba e vai até o centro. Poderia também ter bastante demanda, inclusive urbana, dentro da linha Sul. Existe demanda urbana dentro da linha Sul, que vai para o centro, mas ainda não tem uma integração especificamente em funcionamento. Tá. Uma das políticas que existe para esse bilhete único metropolitano é fácil da gente implementar, temos essa discussão em andamento com o Metrofor. Tá. Creio que a gente pode ter esse avanço também em breve para acontecer. E as bicicletas, na verdade, assim, Fortaleza tem VLT e tem metrô por um compromisso do Estado de ampliar serviço público, etc. Mas, normalmente, Arthur, a gente pensa que quando você vai a São Paulo, quando você vai a cidades da Europa, até mesmo Rio de Janeiro, as pessoas veem o metrô e desejam muito, só que normalmente, cidades de até 5 milhões de habitantes não conseguem se viabilizar serviço de metrô. Ele é sempre deficitário, né? Sempre, em todo lugar. Tá. Você consegue justificar o serviço de metrô por outros benefícios que ele traz para a cidade. Okay. Você tem vários outros ganhos, mas ele é sempre... O custo médio mundial é em torno de $10 por passageiro transportado. Tá. Né? Fora o tamanho dos investimentos que tem que ser feitos. Então, o que resolve para cidades de até 5 milhões de habitantes é ônibus e bicicleta. Perfeito. Esse é o que atende realmente a grande maior parte da população e as cidades. Fortaleza tem o plus, né? Tem esse avanço de existir aí uma rede ferroviária
incluindo metrô e VLT, que está sendo inclusive ampliada, e ela com certeza estará plenamente integrada, não está pleno ainda, mas já tem bastante integração, mas é um plus, né? O que atende mesmo, grosso, e é assim mesmo que é para ser, porque não tem como ser diferente, é ônibus e bicicleta. Perfeito. Dimas, nós estamos aqui avançando aqui para o final dessa nossa conversa, desse nosso papo. Eu queria que você colocasse aqui no final, se você fosse o gestor de Fortaleza, o que é que você faria pela tua experiência, porque você conhece sistemas praticamente no Brasil todo, conhece algumas experiências internacionais, e porque o que a gente viu aqui na história de Fortaleza é que Fortaleza foi programada, foi estruturada para o carro, para o veículo, né? Felizmente, nos últimos anos, houve alguns avanços que você citou nessa nossa conversa. Mas o que é que está faltando? O que é que você imagina que a gente poderia melhorar no transporte coletivo, sobretudo para essa população que mais precisa, que é a população. 70% das famílias de Fortaleza ganham até 3 salários mínimos. Então, é potencialmente alguém que vai usar o transporte coletivo. Arthur, pelo alcance social, né, e estruturante da cidade, do transporte, eu vou falar aqui de maneira confortável, porque eu não sou o mandatário que tem ali a dificuldade de lidar com o seu orçamento. Eu sei que existem muitas limitações, muitas limitações, e tudo é prioridade, né? Enfim. Mas olhando para o nosso setor, eu realmente caminharia no sentido do tarifa zero. Não estou dizendo implantação de tarifa zero. Perfeito. Mas eu teria públicos escolhidos, eu teria renovação de frota, eu teria maior aumento de oferta, especialmente também até revisão tarifária em horários específicos que a gente tem ociosidade. Tudo isso custa dinheiro, não é fácil de fazer. Claro. Volto a dizer, eu teria que reservar uma parte do orçamento a preço de hoje, possivelmente dificultando alguma outra ação pública, mas essa eu sei que o retorno é muito grande. E eu discutiria também a criação de uma fonte de custeio específica para o transporte, porque ela é muito necessária. A gente vem tendo problemas que estão empurrando as pessoas para o carro, daqui a pouco o carro não anda mais na rua. Né? Se você tiver todo mundo andando de carro, ocupa 17 vezes mais espaço do que quem está contribuindo andando de transporte coletivo, não tem nenhum viaduto em cada esquina vai resolver. Perfeito. Então a gente precisa enfrentar essa situação. Então eu faria as duas coisas, eu priorizaria mais dentro do orçamento. Sei que é fácil dizer aqui sem ter a missão de lidar com o resto, mas eu também enfrentaria a discussão de uma criação de um financiamento específico. Como tem o SUS, né, na saúde, como tem o Fundeb na educação, na segurança pública agora também está tendo um fundo. Quer dizer, existe essa defesa, nacionalmente, no Congresso, hoje o maior defensor dessa política, que chama SUM, Sistema Único de Mobilidade, é o deputado Gilmar Tato, de São Paulo, do PT. Sim. Muito próximo. Foi secretário de Transporte. Foi secretário de Transporte de São Paulo, conhece a matéria, né, muito próximo do núcleo do PT. Então, eu acho, inclusive, o presidente Edinho, que acabou de assumir, inclusive, falou que isso é uma bandeira que o PT deve defender. Estou me lembrando aqui da Erundina, que foi uma grande bandeira dela. Grande bandeira dela. Na época, parecia uma loucura quando ela falou naquilo. Na verdade, ela estava muito à frente do tempo. Então, assim, considerando que hoje nós temos governo federal do PT e a bandeira do partido começa cada vez mais a se apresentar nesse sentido, eu acho que isso vai acabar sendo viabilizado. Perfeito. Né? E desejo que seja, porque é preciso que isso aconteça para poder garantir o bom funcionamento das cidades. Muito bem, esse é Dimas Barreira, presidente do Sindônibus, que eu quero agradecer muito. Acho que você foi muito didático, né? Foi uma aula aqui sobre transporte coletivo e a nossa expectativa é que muitas dessas ideias sejam efetivamente aplicadas pelas gestões tanto municipal como estadual, pela gestão federal. Dessa maneira, nós estamos encerrando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito e na próxima semana voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.